Caro presidente Delcídio Amaral, senhores e senhoras senadoras, este não é um projeto que tem só impacto social, econômico, de integração com países que fazem fronteira com o Brasil, mas é também um projeto relevante pela sua autoria. Ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia. E eu gostaria até de homenagear, porque estão acompanhando esta votação, o senador Delcídio Amaral, e agradecer-lhe a recepção acolhida que teve ao recebê-los, uma comitiva liderada pelo deputado Frederico Antunes, que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da aprovação deste chamado projeto de lei da Câmara que trata dos free shops. Aí estão acompanhando o deputado Arno Gleisner, vice-presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Vitor Hugo Fialho, vice-presidente da Federação, Sérgio Oliveira, presidente da Associação Comercial e Industrial de Livramento, Pablo Escosteg, presidente do Cindy Lojas de Livramento, Maria Ema Lípolis, presidente do CDL de Jaguarão, Antônio Rigg, diretor da CIL Livramento, Mozart Hilal, diretor da CIL de Livramento, Lauri Cotes, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio Grande do Sul, e o assessor especial do presidente da Câmara, Gilmar Pastore, que acompanha esta votação. Esta matéria, originalmente apresentada, ela previa tão somente acrescentar a criação do lado da fronteira brasileira do sistema de lojas free shop, como tem hoje no Uruguai. O governo uruguaio, em 1986, decidiu, para viabilizar, para desenvolver e dar um outro cenário econômico para uma região muito deprimida no Uruguai, a criar esse sistema, que hoje movimenta essas lojas de fronteira, com 6 municípios gaúchos, 1 bilhão e 500 milhões de dólares. E quem são os consumidores dessas lojas? São os consumidores gaúchos e brasileiros de vários estados que vão lá. O comércio do lado da fronteira do Brasil sofre as consequências de uma concorrência desleal, porque não são apenas produtos supérfluos que são vendidos ali, mas toda a concorrência do vestuário a eletroeletrônicos de toda a ordem. Isso fez com que muitas empresas, presidente, tenham fechado as portas e também fechado a vaga para empregos nessa região. A situação é tão crítica que hoje brasileiros no Chuí, como relatou uma das representantes dessa região, uma situação dramática. Aqueles empregados do comércio do Chuí hoje ficam batendo a porta do free shop uruguaio, oferecendo a sua carteira de identidade para efeito de um comprador comprar usando a sua carteira de identidade e ali ele ganhar uns trocados para sobreviver. Veja que situação se criou por conta dessa distorção, não havendo o tratamento igualitário entre a fronteira uruguaia e a fronteira brasileira. Então eu queria ressaltar a importância desse projeto do deputado Marco Maia, na essência dele, que foi tão somente, e aí que está o mérito do projeto dele, de criar autorização das chamadas lojas francas para a venda de mercadorias nacionais ou estrangeiras nas sedes de municípios caracterizados como cidades gêmeas de cidades estrangeiras na linha de fronteira do Brasil, a critério da autoridade competente. O pagamento das mercadorias poderá ser em moeda nacional ou estrangeira. As pessoas físicas somente poderão adquirir mercadorias das lojas francas se observadas as regras previstas no artigo 15 da norma para as lojas francas instaladas em zona primária de porto ou aeroporto e os demais requisitos e condições estabelecidos pela autoridade competente. Este foi o projeto original e é isso que nós queremos que seja feito. Criar a loja franca na região de fronteira, nas 28 cidades gêmeas do território brasileiro que atinge os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Rondônia e Santa Catarina, como já referi. São 28 cidades nessa região. Na Câmara, este projeto foi acrescentado aquilo que alterou substancialmente a essência do projeto do deputado Marco Maia, que foi a criação do
regime aduaneiro especial de exportação pelo varejo nacional, o chamado EVM, tendo como beneficiário a pessoa física não residente no país, qualificada como turista estrangeiro, que retire do território nacional, em caráter permanente, bens admitidos a este regime aduaneiro especial, portados em bagagem acompanhada e adquiridos há, no máximo, 90 dias em estabelecimentos comerciais do varejo nacional que estejam autorizados pela Receita Federal Brasileira a funcionar como varejistas exportadores do regime. Isso, na verdade, senador Delcídio Amaral, é o chamado tax-free que países como Portugal, Espanha e a própria Argentina se utilizam. É quando não é uma loja free shop, você vai num grande magazine, você se vale da condição de estrangeiro e ali é descontado. Pois este regime, a Receita Federal não acolhe, ela tem resistências à implantação no Brasil pela forma como poucos países usam o tax-free, mas é uma convenção comercial que é criada em vários países, inclusive no nosso caso com a Argentina. Ora, se nós já temos uma diferença em relação ao Uruguai e a Argentina também tem o sistema, eu não discuto a criação do EVN no Brasil. O que eu discuto e defendo é tão somente o projeto original do deputado Marco Maia para a criação do free shop na fronteira, nos 28 municípios chamados cidades gêmeas, como forma de desenvolver social, econômica e criar as condições de uma nova visão dessas regiões que estão perdendo, uma população que está migrando para outras regiões pela falta de oportunidades. Isso seria uma forma também de você estimular os empreendedores à área de serviço que ali se instalariam. Nós recebemos da Receita Federal algumas objeções a esse projeto. E eu, então, queria dizer que nós pretendemos, estamos apoiando o projeto integralmente como veio da Câmara, integralmente como foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores, e é esse o texto que eu vou ler, que eu estou apresentando aqui agora, sublinhando a questão relacionada à free shop, à autorização, que é o essencial que nós defendemos. E a questão do regime aduaneiro especial de exportação pelo varejo nacional dependerá do governo decidir se quer ou não quer fazer isso. Portanto, como nós vamos autorizar o governo, e é o governo que vai fazer a regulamentação de toda essa matéria, o governo que faça de acordo com as normas da Receita Federal para isso. O que nós não podemos é continuar penalizando uma região deprimida hoje, não só no Rio Grande do Sul, mas em toda a fronteira brasileira, por conta de não aceitar um novo mecanismo de comercialização. Portanto, eu vou diretamente ao voto, falando sobre a análise do projeto, dos aspectos jurídicos, dos aspectos legais. No tocante à juridicidade, a proposição se afigura correta. O meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, normatização via edição de lei ordinária, é o adequado. A matéria nela essa matéria inova o ordenamento jurídico. O PLC também possui o atributo da generalidade, aplicando-se a todas as situações de fato que se insiram na hipótese legal. Finalmente, se revela compatível com os princípios diretores do sistema do direito brasileiro. A tramitação do projeto de lei da Câmara observou o regimento interno da Casa no que tange a todas as técnicas legislativas. Devemos parabenizar pelo trabalho que foi desenvolvido na Câmara dos Deputados, do qual resultou o PLC 11 de 2012. Realmente, a proposição é um avanço, tanto no que toca à autorização para a instalação de lojas francas nos municípios, caracterizados como cidades gêmeas, de cidades estrangeiras em linha de fronteira, como em relação à incorporação de técnica de tributação que visa a estimular as exportações pelo varejo nacional. Aí que está o óbice da Receita Federal. Em relação ao primeiro tema, lojas francas em áreas de fronteira, são conhecidas as dificuldades atualmente enfrentadas por algumas cidades brasileiras. Já fizemos referência a isso. Dessa forma, cidades brasileiras geminadas teriam, com a aprovação do PLC 11 de 2012, um passo importante para a solução da questão dessa concorrência. Está em consonância, inclusive, com o artigo 132 do Código Aduaneiro do Mercosul, que restringe a instalação de lojas francas à zona primária dos seus países membros, embora essa restrição não tenha força legal, porque o Código ainda não foi aprovado pelos parlamentos dos países membros. Isso porque a zona primária abrange necessariamente pontos alfandegados das faixas de fronteira terrestre, juntamente
onde se localizam as cidades gêmeas nas quais o PLC passa a permitir que se autorize a instalação de lojas francas que deverão, após alfandegadas, operar rigorosamente segundo as rígidas normas aduaneiras em vigor aplicáveis a esses estabelecimentos. Também falei já sobre a questão do regime aduaneiro especial de exportação pelo varejo nacional, citando os casos que existem. O PLC foi bem elaborado, portanto, o voto é favorável, mantendo o texto que veio da Câmara para evitar que ele, modificado aqui, tenha que retornar à Câmara e não se saiba quando essa matéria poderá ser votada. Então, eu sou favorável, o meu voto é favorável, com referências elogiosas à decisão e à iniciativa do deputado Marco Maia, presidente da Câmara Federal, em tomar essa iniciativa, sobretudo no aspecto original de autorizar as lojas free shops ou lojas francas na zona de fronteira. 28 cidades no território brasileiro, em confrontação com os países já mencionados. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Obrigado, senadora Amélia. Quero cumprimentar também, em nome do deputado Frederico, do Rio Grande do Sul, quero cumprimentar todas as lideranças aqui presentes e um projeto, para quem vive em região de fronteira, sabe muito bem o que representa esse projeto. O meu estado tem cidades de fronteira, cidades que são irmãs, e, com certeza, tudo que a senadora Ana Amélia aqui colocou tem absoluta pertinência, especialmente para nós que vivemos na região de fronteira, senador Blairo. Como diz uma música do Milton Nascimento, o Brasil vive de costa para o Brasil. Esquecem o Brasil profundo, o Brasil das fronteiras. E eu vejo uma série de projetos que são importantes de defesa nacional, de monitoramento da região de fronteira, de fiscalização, de controle, mas não é só isso. Nós precisamos de projetos de desenvolvimento econômico e social nas regiões de fronteira. E enquanto a gente não resolver isso, nós vamos perder, senador Valadares, a disputa para o contrabando, para o narcotráfico e para todas as ilegalidades que, lamentavelmente, surgem na região de fronteira, não pela qualidade das pessoas, mas pela falta de perspectivas que o Brasil precisa efetivamente resolver. O governo vem ameaçando fazer um plano especificamente voltado para desenvolvimento econômico e social de fronteiras. Até agora, não apareceu nada. São medidas tópicas, muito mais de repressão do que medidas efetivas para garantir uma vida melhor para as pessoas que lá vivem. Com a palavra, o senador Eduardo Braga. Senhor presidente, primeiro para cumprimentar o brilhante relatório da senadora Ana Amélia. Segundo, para cumprimentar a iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados, senador Marco Maia. Aliás, deputado Marco Maia. Provavelmente na próxima legislatura, senador da República, se for da vontade do povo de Deus. Mas cumprimentar também as colocações que Vossa Excelência fez ainda há pouco na condição de representante do Estado do Mato Grosso do Sul sobre o tema. É um tema, senhor presidente, que eu, quando governador do Estado do Amazonas, que possui talvez uma das mais extensas e, vamos colocar assim, animadas fronteiras brasileiras, em função da nossa vizinhança com a Colômbia, com o Peru, com a Venezuela, com a relação muito forte dos povos indígenas naquela região, é absolutamente necessário, senhor presidente, que o Brasil tenha uma política específica de desenvolvimento econômico, social, cultural e de integração de desenvolvimento humano na faixa de fronteira. No entanto, senhor presidente, desde hoje pela manhã, recebi um telefonema do presidente Marco Maia na tentativa de construirmos um acordo que evitasse um veto que fosse total sobre esse projeto, já que aqui ele tramita em caráter terminativo no Senado da República e já foi votado pela Câmara dos Deputados. Não consegui esse consenso com o governo federal. Então, até porque defendo parcialmente o que está posto neste projeto, e acho que esse projeto pode ser, quem sabe, senadora Ana Amélia, um momento em que nós possamos, inclusive, avançar
e termos uma posição efetivamente do governo federal para que possamos ter políticas econômicas, sociais, culturais, interativas na nossa faixa de fronteira, eu peço vistas coletivas para esse projeto, a fim de que nós possamos... Eu vou me associar a Vossa Excelência para ficar garantido o coletivo. Isso. Eu agradeço a associação de Vossa Excelência. Ceará se une a... E creio que nessa semana que nós teremos, nós poderemos avançar e garantir de que, ao aprovarmos aqui este projeto, esse projeto seja acatado pelo governo brasileiro e que nós possamos, a partir de então, adotar uma política de desenvolvimento econômico, social e de integração. E fico muito feliz, senhor presidente, de perceber a maturidade com que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado trata esse tema. Quero, portanto, congratular-me com Vossa Excelência e, mais uma vez, conjuntamente com o Ceará, do nosso senador Inácio Arruda, aqui pedir vistas coletivas sobre o tema, senhor. Peço a palavra, senhor presidente. Portanto, senhor presidente, pedidas... Eu vou passar a palavra aqui por ordem de inscrição. O senador Agripino pediu a palavra. Alô. O senador Agripino Maia pediu a palavra. Ricardo Ferraz. Depois o senador Ferraço também. Depois o senador Cacildo Maldani. Inácio Arruda, senhor presidente. Também. E senador Inácio Arruda.